Se você é como eu, que sempre teve zero paciência na vida, por diversos momentos disse: "Ah, eu não tenho paciência para isso não". Nesse vídeo, hoje eu quero falar justamente com você, que inclusive se conformou com esse nosso jeito, mas que a maternidade vem para bater bem de frente com isso, e se a gente se atentar, pode nos transformar em uma pessoa muito melhor. E aí, Dona Maria, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Isabela Campos e já tô aqui com o meu chazinho para nossa conversa de hoje. Na verdade, vocês me aguardem porque eu tô cheio de conversa para vir aqui bater papo e como tomar chá junto com vocês, ou café, o que você preferir. Mas quem nunca escutou aquela frase? Quando nasce uma criança, nasce também uma mãe. Que isso vai muito mais além. Se a gente prestar atenção bem a fundo no que representa a maternidade, principalmente no início ali no puerpério, a gente pode dizer que nos transforma em uma outra pessoa completamente diferente. Só para você entender melhor do que eu quero falar e como isso se conecta com a sua falta de paciência ou com algum outro defeito que você tenha, que você seja rotulado por ela, eu vou contar a minha história um pouquinho melhor para você se conectar junto com ela. Desde a minha adolescência, eu sempre fui muito rotulada pela minha falta de paciência. Ao ter que esperar alguém que eu tive uma hora marcada e a pessoa atrasa, isso me tira completamente do sério. Ao não ter pessoas junto comigo que têm a mesma velocidade que eu. Então, desde os meus irmãos, os meus pais, como eu mencionei anteriormente, até com o meu marido. Se eles estão fazendo alguma coisa junto comigo, mas eu vejo que eles estão mais devagar, como por exemplo acordar de manhã, eu já sempre perdi logo a paciência. Eu falava, vamos logo, anda logo, para de moleza. E isso me tornava numa pessoa não só sem paciência, mas também mais grossa, mais rude para lidar com as pessoas que não estavam no mesmo ritmo meu. Eu queria que as pessoas tivessem ali a mesma destreza que a minha. Que modéstia minha, né? Achando que eu era melhor em alguma coisa porque eu tinha pressa. Isso nos faz conectar a uma questão de ansiedade em si. Eu também, desde que me conheço por gente, carrego uma certa ansiedade patológica que muitas vezes me faz ter batedeira, falta de ar, e eu faço acompanhamento com terapia e com medicamento, mas a gente sempre tem que controlar o nosso comportamento. Por conta disso, nós que não temos paciência, queremos ter controle sobre tudo, porque se a gente perde o controle da nossa rotina, das pessoas que estão ao nosso redor, da nossa organização, a gente perde a paciência com aquilo. A gente fica ansioso porque tem alguma coisa ali que não tá dando certo. E uma outra característica minha que não tem muito a ver com paciência, mas que vai aqui trazer depois o que a maternidade está me ensinando muito, é a questão de querer produzir a todo momento. Tá, tem um pouquinho a ver com ansiedade, né? Me deixa com muita ansiedade, porque eu quero fazer, 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 não posso parar em momento algum. E quando a gente não tem muita maturidade na vida, nós carregamos aquela característica que todo mundo fala, 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 e abraça aquilo, coloca aquilo como uma arma, né? Sou impaciente mesmo. Lide com isso. Sou ansiosa mesmo. Quero controle de tudo. Lide com isso. Achando que as pessoas simplesmente têm que aceitar aquele seu jeito, aquele seu defeito como algo normal. E aí, tudo começou no momento em que eu fiquei grávida. Uma prima minha, bem mais nova, ela tem cerca de 12 anos a menos de idade do que a mim, que também sou madrinha dela. Ela virou para mim um dia e falou assim: Nossa, Isa, nunca te imaginei mãe. Até porque você sempre foi tão sem paciência comigo quando eu era pequena. aquilo, na hora, me deu um gelo no coração, porque apesar de eu achar aquilo lindo, né, como você viu, lide com isso, eu comecei a perceber o quanto que isso é ruim para quem está ao meu redor, o quanto que isso gera um certo receio, um certo medo das pessoas, um medo de como se comportar comigo, porque eu poderia dar uma patada, eu poderia ficar nervosa, eu poderia ficar impaciente. E aí eu comecei a pensar como eu poderia mudar tudo isso, mas ainda assim com o pé atrás. Toda vez em que eu tentava mudar essa minha impaciência e eu não conseguia, eu falava assim: ah, eu sou assim mesmo. Quando chega uma criança, quando a gente se torna mãe, parece que todas as nossas dificuldades,
todos os nossos defeitos, vem de frente conosco, para realmente nos abrir, para realmente colocar um buraco na nossa cara para lidar com aquilo. Ou você muda, ou você muda. Helena bateu o mundo afora e as coisas começaram a mudar. Pensa comigo, o que é uma pessoa sem paciência, onde existe privação de sono, onde existe uma criança que a todo momento chora, a gente não entende o que ela quer, mas ela pede o seu peito, ela pede a sua atenção, ela pede para você ficar com ela nos braços 24 horas por dia. A gente realmente perde a paciência, principalmente quando a gente tem o fator privação de sono. Mas o quão perigoso, quanto a gente tem que se controlar para não perder a paciência com um ser ali, recém-nascido, que não tem entendimento de nada da vida, que tudo que precisa é da sua proteção, é da sua segurança e justamente daquilo que ela está pedindo. E antes mesmo de eu ter a Helena, eu sempre tive muito claro na minha cabeça que uma das coisas que eu não daria para ela seria a chupeta, que é uma coisa que a gente sabe que faz muito mal em diversos aspectos, desde o atraso de fala, até a formação oral, até o uso de aparelhos, a parte respiratória também é prejudicada. E eu não quero julgar quem dá chupeta, tá? Mas é algo que eu realmente não gostaria. Só que isso justamente ia bater de frente com a minha falta de paciência, porque seria muito mais fácil a Helena chorar e eu dar uma chupeta para ela acalmar aquela falta de uma sucção, ao invés de eu tentar entendê-la e atendê-la no que ela precisava. E aí, minha gente, para quem não sabe, eu moro em Portugal. Aqui se tem uma cultura muito grande de chupetas, pelo que eu noto. E foram muitas as vezes em que eu estive em clínicas médicas, em que eu estive no centro de saúde, em que eu estava em qualquer lugar, até mesmo dentro do consultório médico. E as pessoas olhavam para mim quando viam a Helena chorando e perguntavam: cadê a chupeta dessa menina? Pela falta de paciência, justamente numa criança chorando. Aquilo foi me tirando do sério e me fazendo perder a paciência, mas não com a Helena, com relação àquelas pessoas, porque eu estava ali justamente na minha tentativa de tentar entender a minha filha, de ter paciência com ela, eu até me ausentei dessa parte da falta de paciência, sabe? Porque eu realmente entendia que a questão da chupeta era uma questão de entender o que ela queria. E eu, que um dia, sim, não era mãe, não entendia nada sobre criança, um dia julguei uma mãe que estava ali com o seu filho chorando, buzinando na cabeça de todos e falava: cadê a chupeta? Por que essa mãe deixa essa criança chorar? Coitada dessa criança. Ela não acha que está atrapalhando todo mundo? Sim, a gente aprende com os erros e que bom que a gente é capaz de amadurecer, né? Lembra daquela parte do querer ter controle sobre tudo? É o começo do que a maternidade te tira. Na verdade, a gente não tem mais controle sobre nada, a gente não tem mais controle sobre o nosso horário, sobre a nossa rotina, sobre absolutamente nada na vida. E mais uma vez, eu tenho certeza que muitas pessoas vão falar: ah, mas eu não tenho paciência para isso, não. Gente, vamos colocar que paciência é uma parte negativa da nossa personalidade, né? Do nosso temperamento. Então, por que que a gente deve somente abraçar, vestir aquela carapuça e achar que as pessoas devem lidar com aquilo? E achar que nós, como seres humanos, tão péssimos como somos, não temos que mudar, não nos tornar melhor todos os dias. Então, os dias foram passando, as dificuldades foram acontecendo, e por muitas vezes eu respirei fundo e eu precisei ter controle sobre mim. Muitas vezes eu não tive, muitas vezes eu precisei abrir a porta do escritório do meu marido, que graças a Deus trabalha dentro de casa, e falar: segura essa menina porque eu não tô aguentando mais. Eu preciso de um ar, senão eu não sei o que eu vou fazer, eu vou perder minha paciência com ela. Para eu conseguir respirar, para eu não descontar nela, para eu não descontar nele, que muitas vezes isso aconteceu, mas para cada vez eu conseguir tomar controle sobre mim mesma, eu conseguir tornar o meu lado espiritual, a minha força, a minha fortaleza em ser maior do que esse meu ímpeto de perder a paciência. E isso foi se tornando cada vez mais fácil. E, gente, eu não vou mentir pra vocês. Como eu falei, muitas vezes eu perdi a paciência, mas
Eu tenho uma filha que eu ainda vou fazer vídeo sobre isso, que tem um sério problema para dormir. Até hoje. Hoje que ela tem 13 meses, ela ainda me dá muito trabalho. Eu apenas entendi que faz parte do processo dela, mas por muitas vezes com a privação de sono e com o cansaço e com a vem a impaciência, e tudo que eu preciso fazer é fechar os meus olhos e dizer: eu sou a adulta da situação. Eu tenho controle sobre mim. Ela não. Ela está em desenvolvimento, o que ela precisa de mim, ela precisa que eu esteja segura e no controle para que ela tenha segurança ali no ambiente de se formar e que mostre para mim do que ela precisa. Então, não é fácil, mas quando a gente se propõe a parar, a pensar, a refletir sobre essa questão de, tá, eu sou impaciente, mas o que eu vou fazer com isso, adulta e mãe responsável por uma criança para melhorar? Como que eu posso mudar esse meu jeito péssimo, esse meu jeito que me atrapalha, esse meu jeito que atrapalha o meu relacionamento com os outros, agora que eu tenho muito mais responsabilidade e eu preciso amadurecer na vida? Não só como pessoa, como mãe e como esposa, mas também do meu lado espiritual. Se você que tem uma religião, eu acredito que você acredita nessa história de querer evoluir, né? De querer melhorar, de querer ser uma pessoa melhor, uma filha melhor para Deus ou qualquer outro Deus que você acredita. Então, não dá, né, pra gente ficar nessa imaturidade, nesse egoísmo de que a gente é impaciente, de que a gente vai fazer coisas para os nossos filhos só para permanecer no nosso conforto do mau hábito. Porque no fundo, essa história e esse defeito de ser impaciente, tudo é uma questão de hábito. Quando você pratica ser mais paciente, não necessitar de tanto controle, ser mais maleável e qualquer outro defeito que você tenha. Isso vai se tornando um bom hábito que, ao longo da jornada, a longo prazo, se torna uma virtude. Algo bom que você quer ser, inclusive, para passar para o seu filho. E aí vocês lembram da questão do precisar muito trabalhar, precisar muito produzir? Pois bem, veja só como é interessante, como a gente realmente possui alguns obstáculos na vida para realmente nos fazer melhores. Eu sempre fui muito viciada em produzir, em fazer. E a primeira coisa, na verdade, o mais forte dos sintomas que eu tive na gravidez, foi como eu descobri que eu estava grávida, foi a minha canseira, a minha necessidade de dormir o tempo todo. Não era um sono de quando a gente está muito cansado, quando a gente vara uma noite. É um sono que me derrubava, parecia que eu tinha tomado remédio e eu tinha que parar o que eu estava fazendo para dormir. Eu dormia várias vezes ao longo do dia. Ao longo da gestação eu não dormia tão bem durante a noite, mas sempre fui muito pesado. Isso me forçou, me obrigou a parar. Eu não conseguia produzir tanto, porque talvez Deus já queria que eu me preparasse. Algo já dizia que a minha filha ia necessitar de muito mais atenção minha do que o meu trabalho, do que a minha necessidade de produzir qualquer outra coisa que seja. E assim, aqui estou eu, continuo nessa redução de jornada de trabalho, onde tem dias que eu consigo trabalhar 2, 3 horas, tem dias que eu consigo trabalhar 30 minutos, tem dias que eu não consigo trabalhar. Eu ainda fico muito ansiosa em vários dias de ansiedade da Helena não me deixar trabalhar, porque ela tem os problemas de sono, porque ela é muito apegada a mim, ela tem a babá dela, mas tem dias que ela não quer, ela grita quando a babá chega, mesmo eu estando do lado dela, mesmo eu permanecendo. Ela quer o meu contato, ela quer o meu colo, ela quer o meu afago. E ela tendo um ano, por mais que seja difícil, e graças a Deus eu tenho a possibilidade de estar com ela, eu consigo fazer isso por ela. Então, nada mais é do que eu precisar parar, eu precisar estar presente, eu precisar ter mais paciência para lidar com isso, viver o presente e ficar com ela, cuidar dela, que tá passando tão rápido, tá crescendo tão depressa, que meu coração até dói. Então é isso, Dona Maria. Eu espero que tenha dado uma luzinha aí para você, que você pense um pouco em qual defeito, em qual dificuldade que você tem aí dentro do seu ego, dentro da sua personalidade, e que a gente bate no peito, eu sou assim mesmo. Mas que
você pode mudar, você pode fazer muito, principalmente quando a maternidade escancara isso e vem justamente com os obstáculos para te fazer mudar esses maus hábitos, podemos dizer assim, porque eles podem mudar. E me conta, inclusive, aqui abaixo nos comentários o que você achou, quais as dificuldades que você enfrentou, caso você seja mãe, e caso você não seja ainda, você pode também deixar aqui para mim o que você já vai planejar aí para mudar quando seu filho chegar. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Seu chá não tenha esfriado como o meu esfriou, porque eu não paro de falar. E eu vejo vocês no próximo vídeo.